19. Levante. Tudo estava escuro. Levante! O fantasma abriu os olhos. Tudo parecia embotado, mudo. Mal conseguia enxergar. O mundo era um borrão escuro. E ele se sentia dormente. Morto. Por que não conseguia sentir? Fantasma, você precisa se levantar. A voz, ao menos, era clara. Ainda assim, todo o restante parecia turvo. Mal conseguia pensar. Piscou, grunhindo baixinho. O que havia de errado com ele? Seus óculos e a venda haviam desaparecido, o que deveria deixá-lo livre para enxergar, mas estava tudo muito escuro. Acabara seu estanho. Não havia nada queimando em seu estômago. A chama familiar, uma vela reconfortante no interior de seu corpo, não estava mais lá. Fora sua companheira por mais de um ano, sempre presente. Temera o que esteve fazendo, mas nunca a deixara morrer. E agora ela havia desaparecido. Por isso parecia tão embotado. Era assim que as outras pessoas viviam? Como ele costumava viver? Conseguia enxergar, mas o detalhamento rico, nítido ao qual ele se acostumara havia sumido, as cores vibrantes e as linhas marcadas. Em vez disso, tudo era insípido e vago. Seus ouvidos pareciam tampados, o nariz, ele não conseguia sentir o cheiro das tábuas abaixo, não conseguia discernir a espécie de madeira pelo aroma, não conseguia farejar os corpos que haviam passado por ali, não conseguia sentir os passos e movimentos de pessoas em outros aposentos. E ele estava em um aposento, sacudiu a cabeça, sentando-se, tentando pensar. Na mesma hora, uma dor no ombro o fez arfar. O ferimento não fora tratado. Ele se lembrou da espada perfurando-o perto do ombro. Não era um machucado do qual alguém se recuperava com facilidade. De fato, seu braço direito não parecia estar funcionando corretamente, um dos motivos pelos quais parecia ter tanta dificuldade para se erguer. Você perdeu muito sangue, a voz disse. Vai morrer logo, mesmo se as chamas não o pegarem. Nem precisa procurar a bolsa de estanho no cinto. Eles a levaram. Chamas? O fantasma grunhiu, piscando. Como as pessoas sobreviviam num mundo assim tão escuro? Não consegue senti-las? Fantasma, estão próximas. Havia uma luz nas proximidades, no fim de um corredor. Fantasma sacudiu a cabeça, tentando limpar a mente. Estou numa casa, ele pensou, bonita, a casa de um nobre, e eles a estão incendiando. Aquilo enfim lhe deu motivação para se erguer, mas ele caiu novamente, o corpo fraco demais, a mente muito confusa, para se manter em pé. Não ande, a voz ordenou. Onde ouvira aquela voz antes, inspirava-lhe confiança. Rasteje, fantasma fez conforme ordenado, rastejando para frente. Não, não na direção das chamas. Precisa sair para poder castigar aqueles que fizeram isso com você. Pense, fantasma. Janelas. Fantasma grasnou, virando-se para o lado, rastejando na direção de uma delas. Pregadas com tábuas, a voz informou. Você já viu isso antes, lá do lado de fora. Há apenas uma maneira de sobreviver. Precisa me ouvir. Fantasma sentiu lentamente. Saia pela outra porta do quarto. Rasteje na direção das escadas que levam ao segundo andar. Fantasma obedeceu, forçando-se a permanecer em movimento. Os braços estavam dormentes a ponto de parecer que tinha pesos amarrados aos ombros. Estivera queimando estanho por tanto tempo que os sentidos normais simplesmente não pareciam mais bastar. Encontrou as escadas, mas já estava tossindo quando as alcançou. Por causa da fumaça, parte de sua mente lhe disse... Por causa da fumaça, parte de sua mente lhe disse. Provavelmente foi uma boa ideia rastejar. Já podia sentir o calor enquanto escalava os degraus. As chamas pareciam lhe perseguir, tomando o aposento logo atrás, enquanto ele subia nos degraus ainda zonzo. Fantasma chegou ao topo e em seguida escorregou no próprio sangue, tombando contra a lateral da parede, grunhindo. Levante! Exigiu a voz. Onde ouvi essa voz antes? Voltou a pensar. Por que quero fazer o que ela diz? Estava tão perto. Ele já teria lembrado caso não tivesse com a mente tão confusa. Mesmo assim, obedeceu, forçando-se a engatinhar novamente. Segundo quarto à esquerda, a voz ordenou. Fantasma se arrastou sem pensar. As chamas se esgueiraram, escada acima, lambendo as paredes. Seu olfato estava fraco, assim como os outros sentidos, mas ele desconfiava que a casa houvesse sido encharcada com óleo, de forma a causar um incêndio mais rápido, mais dramático. Pare! Este é o quarto. Fantasma virou à direita, rastejando para dentro do aposento. Era um escritório bem mobiliado. Os ladrões da cidade reclamavam que saquear lugares como aquele não valia o esforço. O cidadão proibia a ostentação, de forma que mobília cara assim não poderia ser vendida, mesmo no mercado negro.
Ninguém queria ser flagrado em posse de luxos, ao menos que quisesse terminar queimado em uma das execuções do cidadão. Fantasma! Fantasma ouvira falar daquelas execuções. Nunca tinha visto uma. Então, pagou a Dern para ficar de olho e descobrir quando fosse a próxima. Seu dinheiro valeu ser avisado com antecedência, bem como uma boa posição para assistir ao prédio ser incendiado. Além disso, Dern jurava que haveria outra coisa, algo pelo que Fantasma se interessaria, algo que faria valer a moeda que pagara. Conte os crânios. Fantasma! Fantasma abriu os olhos. Havia caído no chão e começado a devanear. As chamas já estavam queimando o teto. O prédio estava agonizando. Não havia maneira de escapar. Não naquelas condições. Vá até a escrivaninha, a voz ordenou. Estou morto. Fantasma sussurrou. Não, não está. Vá até a escrivaninha. Fantasma virou a cabeça, olhando para as chamas. Uma figura estava em pé dentro delas, uma silhueta escura. As paredes pingavam, borbulhavam e chiavam. E o gesso e a pintura enegrecendo. Ainda assim, aquela sombra não parecia se importar com o fogo. Parecia familiar, alta, imponente. Você é... Você... Fantasma murmurou. Vá até a escrivaninha. Fantasma ficou de joelhos. Rastejou, arrastando o braço inerte, movendo-se até a lateral do móvel. Gaveta da direita. Fantasma abriu e em seguida se recostou à lateral, apoiando-se. Havia algo lá dentro. Frascos. Ele agarrou com avidez. Eram os tipos de frascos usados por alomânticos para armazenar raspas de metais. Com dedos trêmulos, o fantasma pegou um, que se soltou dos dedos dormentes. Estilhaçou-se. Ele encarou o líquido que havia dentro, uma solução de álcool que impediu os flocos de metal de se corroerem e ajudava o alomântico a tomá-los. Fantasma! A voz disse. Lento, o fantasma pegou outro frasco, tirou a tampa com os dentes, sentindo o incêndio arder ao seu redor. A parede ao fundo estava quase destruída. As chamas avançavam até ele. Tomou o conteúdo do frasco e buscou estanho dentro de si. Mas não havia. Fantasma gritou em desespero, deixando o frasco cair. Não era estanho o que havia nele. Como estanho o teria salvado, de qualquer forma. Teria feito com que sentisse as chamas e os ferimentos que causariam de forma mais aguda. Fantasma! A voz ordenou. Queime! Não tem estanho. Não tem estanho! O fantasma gritou. Não é estanho. O dono desta casa não era um olho de estanho. Não era estanho. O fantasma piscou. Então, vasculhando dentro de si, ele encontrou algo completamente inesperado. Algo que nunca pensara em ver. Algo que não deveria ter existido. Uma nova reserva de metal. Ele a queimou. Seu corpo se avivou com nova força. Os braços trêmulos ficaram firmes. A fraqueza pareceu fugir, jogada de lado como a escuridão antes do nascer do sol. Sentiu tensão e poder, e os músculos ficaram rígidos de expectativa. Levante! Sua cabeça se ergueu de um estalo. Ele ficou em pé, num salto, e dessa vez a tontura desapareceu. A mente ainda parecia dormente, mas algo estava claro para ele. Apenas um metal poderia ter mudado seu corpo, tornando-o forte o suficiente para funcionar, apesar do ferimento terrível e da perda de sangue. O fantasma estava queimando Peltre. A figura em pé nas chamas estava obscura, quase impossível de divisar. Eu lhe dei a bênção do Peltre, fantasma, a voz disse. Use-a para escapar deste lugar. Pode atravessar as tábuas no fim do corredor, sair pelo telhado do prédio ao lado. Os soldados não estarão de olho em você. Já estão ocupados demais controlando o incêndio para impedir que ele se espalhe. Fantasma sentiu. O calor não o incomodava mais. Obrigado. A figura avançou, tornando-se mais que uma simples silhueta. As chamas reluziam no rosto firme do homem, e as desconfianças de Fantasma se confirmaram. Havia um motivo para confiar naquela voz, um motivo pelo qual fizera o que a voz lhe ordenara. Ele faria qualquer coisa que esse homem ordenasse. Não lhe dei Peltre apenas para que você pudesse viver, Fantasma, Kelsier disse, apontando. Eu lhe dei para que você pudesse se vingar. Agora, vá! Algumas pessoas relataram sentir um ódio consciente vindo das brumas. Isso, no entanto, não está necessariamente relacionado às mortes das pessoas por elas. Para a maioria, mesmo para aqueles atingidos, as brumas pareciam apenas um fenômeno climático, não mais consciente ou vingativo que uma doença terrível. Para alguns poucos, contudo, havia mais. Aqueles a quem favorecia, ela circundava. Daqueles a quem era hostil, ela se afastava. Alguns sentiam paz dentro dela, outros ódio. Tudo se resumia ao toque sutil de ruína e a quanto alguém reagia a seus estímulos. 20.
Tenson estava sentado em sua jaula. A mera existência da jaula era um insulto. Os Kandra não eram como os homens. Mesmo que não estivesse aprisionado, Tenson não teria fugido ou tentado escapar. Ele viera de livre e espontânea vontade ao encontro do próprio destino. E ainda assim eles o trancaram. Não sabia ao certo onde haviam conseguido a jaula, que certamente não era algo de que os Kandra normalmente precisassem. Ainda assim, os segundos a tinham encontrado e instalado em uma das principais cavernas na Terra Natal. Era feita de placas de ferro e barras de aço, com uma tela de arame forte estendida em todos os quatro lados para impedir que ele reduzisse seu corpo a músculos básicos e se espremesse entre elas. Outro insulto. Tinson estava sentado lá dentro, nu, no colchão frio de ferro. Havia conseguido alguma coisa além da própria condenação? Suas palavras na gruta da confiança haviam tido algum efeito? Haviam tido. Suas palavras na gruta da confiança haviam tido algum valor? Fora da jaula, as cavernas brilhavam com a luz de musgos cultivados e os Kandra cuidavam de suas obrigações. Muitos paravam para examiná-lo. Aquele era o objetivo do longo período entre o julgamento e a sentença. Os da segunda geração não precisavam de semanas para ponderar sobre o que fariam com ele. No entanto, Tinson os forçara a deixarem-no dar sua opinião, e os segundos queriam garantir que ele fosse devidamente castigado. Colocaram-no à mostra como um ser humano na Berlinda. Em toda a história do povo Kandra, nenhum outro fora tratado dessa maneira. Seu nome seria sinônimo de vergonha por séculos. Mas não durante séculos, pensou raivoso. Meu discurso todo foi sobre isso. Porém, ele não o proferira muito bem. Como poderia explicar às pessoas o que sentia? Que suas tradições estavam convergindo, que sua vida, por tanto tempo estável, precisava drasticamente de mudanças. O que aconteceu lá em cima? Ven chegou ao poço da ascensão, enquanto a ruína, a preservação, os deuses do povo Kandra estavam em guerra novamente, e os únicos que sabiam deles fingiam que nada acontecia. Fora de sua jaula, os outros Kandra tocavam a vida. Alguns treinavam membros das gerações mais novas. Podia ver os da 11ª se movendo pouco mais que bolhas, com alguns ossos brilhantes. A transformação de espectros das brumas para Kandra era difícil. Assim que a bênção era dada, o espectro perdia a maioria de seus instintos à medida que ganhava consciência, tendo que aprender como formar músculos e corpos. Era um processo que levava muitos anos. Outros Kandra adultos cuidavam da preparação da comida. Eles cozinhavam uma mistura de algas e fungos dentro de fossos de pedra muito parecidos com aquele no qual Tinson passaria a eternidade. Apesar de seu antigo ódio contra a humanidade, Tinson sempre encontrara oportunidades para desfrutar da comida de fora, em especial carne envelhecida, uma consolação muito tentadora para quem saía por um contrato. Naquele momento, mal tinha bastante para beber, sem falar no que comer. Ele suspirou, olhando por entre as barras para a vasta caverna. As cavernas da terra natal eram enormes, grandes demais para que fossem cheias pelos Kandra, mas era aquilo que muitos do seu povo gostavam nelas. Após passar anos em um contrato, servindo aos caprichos de um mestre, com frequência por décadas a fio, um lugar que oferecesse a opção de solidão era bem precioso. Solidão, Tinson pensou. Em breve terei muito disso. Contemplar a eternidade em uma prisão o deixava um pouco menos irritado com os Kandra que vinham observá-lo. Seriam os últimos que ele veria. Reconhecia muitos deles. Os quartos e quintos vinham para cuspir no chão diante dele, mostrando sua devoção aos segundos. Os sextos e sétimos, que formavam a massa dos cumpridores de contrato, vinham por piedade e balançavam a cabeça, lamentando por um amigo perdido. Os oitavos e nonos vinham por curiosidade, espantados que um Kandra tão velho pudesse ter decaído tanto. E então viu o rosto especialmente familiar em meio aos grupos de observadores. Tinson se virou de lado com vergonha quando Milan se aproximou, a dor estampada em seus olhos exageradamente grandes. Tinson, vá embora, Milan. Ele pediu em voz baixa, as costas para as barras, que apenas fazia com que ficasse de frente a outro grupo de Kandra, que o observava do outro lado. Tinson, você não precisa me ver assim, Milan. Vá, por favor. Eles não deviam poder fazer isso com você, ela falou, e ele conseguiu ouvir a raiva em sua voz. Você é quase tão velho quanto eles e muito mais sábio. Eles são da segunda geração, Tinson lembrou. São escolhidos por aqueles da primeira. Eles nos lideram. Eles não têm
que nos liderar. Milan, ele disse, finalmente virando-se para ela. A maioria dos espectadores ficava afastado, como se o crime de Tenson fosse uma doença que eles pudessem pegar. Milan agachava-se sozinho ao lado da jaula, seu corpo verdadeiro de ossos retorcidos de madeira, fazendo-a parecer estranhamente magra. Você poderia desafiá-los, Milan sugeriu, em voz baixa. O que você pensa que somos? Tenson perguntou. Seres humanos com suas rebeliões e revoltas. Somos Kandra. Somos de preservação. Seguimos a ordem. Você ainda se curva diante deles? Milan sibilou, apertando o rosto fino contra as barras. Depois do que você disse, com o que está acontecendo? Com o que está acontecendo lá em cima? Tenson hesitou. Lá em cima? Você tinha razão, Tenson. As cinzas cobrem a terra como um manto negro. As brumas vêm durante o dia, matando safras e pessoas. Homens marcham para a guerra. Ruína voltou. Tenson fechou os olhos. Eles farão alguma coisa, disse, por fim. A primeira geração. Estão velhos, Milan retrucou. Velhos, esquecidos, impotentes. Tenson abriu os olhos. Você mudou muito. Ela sorriu. Eles nunca deveriam ter dado filhos de uma nova geração para serem criados por um terceiro. Há muitos de nós, os mais jovens, que lutariam. Os segundos não podem governar para sempre. O que podemos fazer, Tenson? Como podemos ajudá-los? Como podemos ajudá-lo? Ah, criança, ele pensou. Não acha que eles já sabem sobre vocês? Os da segunda geração não eram tolos. Talvez fossem preguiçosos, mas eram velhos e astutos. Tenson entendia aquilo, porque conhecia cada um deles muito bem. Eles teriam algum Kandra à escuta, esperando para saber o que era dito em sua jaula. Um da quarta ou da quinta geração que tivesse a bênção da percepção poderia ficar a certa distância e ainda assim ouvir cada palavra dita ali. Tenson era um Kandra. Havia retornado para receber sua punição porque era o certo a se fazer. Era mais que honra, mais que contrato, era quem ele era. Mas se as coisas que Milan dizia fossem verdade, Ruína voltou. Como você pode ficar aqui, sentado? Milan quis saber. Você é mais forte que eles, Tenson. Tenson negou com a cabeça. Rompeu o contrato, Milan. Pelo bem maior, ao menos eu a convenci. É verdade, Tenson? Ela perguntou, com voz muito baixa. O quê? Oresur, ele tinha a bênção da potência. Você deve ter herdado quando o matou. Ainda assim, eles não a encontraram em seu corpo quando o pegaram. Então, o que você fez com ela? Posso buscá-la para você? Trazê-la para que você possa lutar? Não vou lutar contra meu próprio povo, Milan. Tenson disse. Sou um Kandra. Alguém precisa nos liderar. Aquela declaração pelo menos era verdadeira, mas não era direito de Tenson, nem realmente direito da segunda geração, ou sequer da primeira. Era o direito daquele que os havia criado, aquele que estava morto, mas outra havia tomado seu lugar. Milan ficou em silêncio por um tempo, ainda ajoelhado ao lado da jaula. Talvez ela esperasse que ele oferecesse encorajamento ou talvez se tornasse o líder que ela buscava. Ele não falou nada. Então, você veio apenas para morrer? Então você veio apenas para morrer, ela disse por fim, para explicar o que descobri, o que senti. E então, você vem? Anuncia notícias terríveis e nos deixa resolver os problemas sozinhos? Não é justo, Milan. Vim para ser o melhor Kandra que sei ser. Então lute, ele negou com a cabeça. É verdade, então, ela disse. Os outros da minha geração dizem que você foi subjugado por seu último mestre, o ser humano Zen. Ele não me subjugou, Tenson retrucou. Ah, não? Então por que você voltou à terra natal naquele corpo que estava usando? Os ossos de cão? Não foi Zane que me deu, mas Ven. Então ela o subjugou. Tenson exalou baixinho. Como poderia explicar? Por um lado, parecia irônico para ele que Milan, que intencionalmente usava um corpo verdadeiro, não humano, achasse o uso do corpo de um cão desagradável. Ainda assim, entendia. Levara algum tempo até que aprendesse a apreciar as vantagens daqueles ossos. Ele hesitou. Mas não, ele não viera trazer revolução. Viera explicar, servir aos interesses de seu povo. Fizer aquilo aceitando sua punição, como um Kandra deveria fazer. E ainda assim, havia uma chance, mínima. Ele não sabia se queria escapar, mas se houvesse uma oportunidade... Aqueles ossos que usei, sabe onde estão? Tenson se flagrou perguntando. Milan fez uma careta. Não. Por que você iria querê-los? Tenson negou com a cabeça. Não quero, respondeu.
escolhendo as palavras com cuidado. Eles são vergonhosos. Fui obrigado a usá-los por mais de um ano, forçado ao papel humilhante de um cão. Eu os teria descartado, mas não tinha um cadáver para digerir e assumir, de modo que precisei voltar para cá usando aquele corpo horrendo. Você está evitando o problema real, Tenson. Não há problema real, Milan. Ele retrucou, afastando-se dela. Seu plano, funcionando ou não, não queria que o segundo a castigassem por se associar a ele. Não vou me rebelar contra o meu povo. Por favor, se quiser mesmo me ajudar, apenas me deixe em paz. Milan soltou o ar em um chiado baixo, e ele a ouviu se levantar. Você já foi o maior entre nós. Tenson suspirou quando ela se afastou. Não, Milan. Nunca fui grande. Até pouco tempo atrás eu fui o mais ortodoxo da minha geração, um conservador distinto, apenas por seu ódio aos seres humanos. Agora eu me tornei o maior criminoso de nossa história, mas em grande parte eu alcancei tal proeza por acidente. Isso não é grandeza. É apenas tolice. Não deveria ser surpresa que Ellen tenha se tornado um alomântico tão poderoso. É um fato bem documentado, embora tal documentação não estivesse disponível à maioria das pessoas, que alomânticos eram muito mais fortes durante os primeiros dias do Império Final. Naqueles dias, um alomântico não precisava de duralumínio para controlar um Kandra ou um Kolos. Um simples empurrão ou puxão nas emoções bastava. De fato, essa capacidade foi um dos principais motivos pelos quais os Kandra criaram os contratos com os seres humanos, pois naquela época não apenas os nascidos da bruma, mas também abrandadores e tumultuadores podiam controlá-los a seu bel prazer. 21. Demol sobreviveu. Era parte de um grupo maior, os 15% que ficaram doentes, mas não morreram. Ven se sentou no topo da cabine de seu barco estreito, o braço descansando em um peitoril de madeira, brincando indolentemente com o brinco da mãe. Não. Brincando indolentemente com o brinco da mãe, que, como sempre, estava usando. Os maiores dos colos se arrastavam ao longo das margens, puxando barcaças e barcos pelo canal. Muitas das barcaças ainda carregavam suprimentos, tendas, alimentos, água potável, mas várias haviam sido esvaziadas, seu conteúdo levado nas costas dos soldados sobreviventes para abrir espaço para os feridos. Vin desviou o rosto das barcaças olhando para a frente do barco estreito. Ellen estava na proa, como sempre, encarando o ocidente. Não parecia abatido, parecia um rei, as costas aprumadas, encarando com determinação o objetivo, muito diferente do homem que fora no passado, com a barba cheia, os cabelos mais longos, o uniforme escovado até recuperar a brancura. Estava ficando poído, não esfarrapado. Ainda era limpo e bem passado, tão branco quanto as coisas conseguiam ficar no estado atual do mundo. Apenas não eram mais novos. Era o uniforme de um homem que estivera em guerra por 2 anos ininterruptos. Vin o conhecia o bastante para sentir que nem tudo estava bem. Contudo, também o conhecia o suficiente para sentir que ele não queria falar sobre isso no momento. Ela se levantou e desceu, queimando Peltry inconscientemente para aumentar seu equilíbrio. Tirou um livro de um banco ao lado da beira do barco e se sentou em silêncio. Ellen acabaria falando com ela. Sempre falava, por ora tinha outra coisa a fazer. Abriu o livro na página marcada e releu um parágrafo específico. As profundezas devem ser destruídas, as palavras registravam. Eu a vi e a senti. O nome que lhe demos é fraco demais, creio eu. Sim, é profundo e insondável, mas também é terrível. Muitos não percebem que têm consciência, mas eu senti sua mente, como ela é, nas poucas vezes em que a confrontei diretamente. Ela encarou a página por um momento, recostando-se no banco. Ao seu lado, as águas do canal passavam, cobertas por uma espuma de cinzas flutuantes. O livro era o diário de Elendil. Havia sido escrito 1000 anos antes por um homem que pensara ser o herói das eras. Elendil não concluíra sua jornada. Fora morto por um de seus criados, Reshek, que assumira o poder no poço da ascensão e se tornara o Senhor Soberano. A história de Elendil era assustadoramente parecida com a de Ven. Ela também havia pensado ser o herói das eras. Viajara até o poço e fora traída. No entanto, não fora traída por um de seus criados, mas em vez disso, pela força aprisionada no poço. Aquela força estava, ela supunha, por trás das profecias sobre o herói das eras, para início de conversa.
Por que continuo voltando a este parágrafo? Ela pensou, encarando-o de novo. Talvez fosse pelo que o humano havia lhe dito, que as brumas a odiavam. Ela sentira aquele ódio desde o início e parecia que Ellen Lee também. Mas Vin poderia confiar nas palavras do diário? A força que ela havia soltado, o que chamava de ruína, provara ser capaz de mudar as coisas no mundo. Coisas pequenas, ainda que importantes. Como o texto de um livro, motivo pelo qual os oficiais de Ellen eram instruídos a enviar todas as mensagens oralmente ou talhadas em metal. Independentemente disso, se houvesse quaisquer pistas a serem obtidas com a leitura do diário, Ruína as teria removido tempos antes. Ven sentia como se tivesse passado os últimos 3 anos sendo manipulada, puxada por fios invisíveis. Ela pensara estar tendo revelações e fazendo grandes descobertas, mas tudo o que realmente estivera fazendo era seguir as vontades de Ruína. Ainda assim, ele não é onipotente, Vin pensou. Se fosse, não haveria luta. Não teria necessidade de me enganar para soltá-lo. Ele não pode saber meus pensamentos. Isso ainda era frustrante. De que adiantavam seus pensamentos? No passado, eu sempre tivera Caesar, Ellen ou Tinson para conversar sobre problemas desse tipo. Aquela não era uma tarefa para Ven. Ela não era uma erudita, mas Sazed havia virado as costas para seus estudos. Tinson voltara para seu povo, e Ellen estava ocupado demais nos últimos tempos para se preocupar com qualquer coisa que não fosse seu exército e sua política. Estava Ven, e ela ainda achava as leituras e a erudição algo enfadonho e entediante. Porém, ficava também cada vez mais resignada com a ideia de fazer o que era necessário, por mais que achasse desagradável. Não estava mais sozinha. Pertencia ao novo império. Tinha sido sua faca. Agora era hora de experimentar um papel diferente. Preciso fazer isso, ela pensou, sentada à luz do sol vermelho. Existe um quebra-cabeças aqui, algo a ser resolvido. O que é que Kelsier vivia dizendo? Sempre há outro segredo. Ela se lembrou de Kelsier encarando com astúcia um pequeno grupo de ladrões, proclamando que derrubariam o senhor soberano e libertariam o império. Nós somos ladrões cavalheiros, ele havia dito. E somos ladrões extraordinariamente bons. Podemos roubar o impossível e enganar o impassível. Sabemos como pegar uma tarefa colossal, dividi-la em pedaços administráveis e depois lidar com cada um desses pedaços. Naquele dia, vendo-o escrever os objetivos e planos da equipe em um pequeno quadro, Vince encantara com a forma como ele fazia parecer possível uma tarefa impossível. Naquele dia, um pouco dela começou a acreditar que Kelsier podia de fato derrubar o Império Final. Tudo bem, Ven pensou. Começarei como Kelsier, listando as coisas de que tenho certeza. Houvera uma força no poço da ascensão, de forma que aquela parte das histórias era verdadeira. Também houvera algo vivo, aprisionado no poço ou nos seus arredores. Havia ludibriado Ven, e a feito usar o poder para destruir suas amarras. Ela talvez pudesse ter usado esse mesmo poder para destruir Ruína, em vez disso, mas abrira a mão dele. Ela ficou sentada, pensativa, batendo com o dedo no verso do diário. Ainda conseguia se lembrar um pouco do que havia sentido ao ter aquele poder em mãos. Ele a deixara apavorada ao mesmo tempo em que parecia natural, correto. De fato, enquanto o detinha, tudo parecia natural. O funcionamento do mundo, os costumes da humanidade, como se o poder fosse mais do que simples capacidades, fora também compreensão. Estava divagando, precisava concentrar-se naquilo que sabia antes de começar a filosofar sobre o que precisava fazer. O poder era real, e Ruína era real. Ruína havia retido alguma habilidade de mudar o mundo durante seu confinamento. Caesar confirmara que seus textos haviam sido alterados para se adequar ao objetivo dela. Agora, Ruína estava livre, e Ven tinha a intuição de que estava por trás das chances de cinzas e mortes violentas causadas pela bruma. Mas não tenho certeza disso. O que de fato sabia sobre Ruína? Vin havia tocado, sentido Ruína naquele momento em que o libertara. Tinha uma necessidade de destruir, mas não era uma força de simples caos. Não agia aleatoriamente, planejava e pensava. Não parecia capaz de fazer tudo o que quisesse, quase como se seguisse regras específicas. Ela hesitou. Ellen, chamou. O imperador se virou de seu lugar à proa. Qual é a primeira regra da alomancia? Ven perguntou. A primeira coisa que ensinei a você. Consequência, Ellen respondeu. Toda ação tem consequências.
Quando se empurra algo pesado, ele vai empurrá-lo de volta. Caso empurre algo leve, ele vai voar para longe. Foi a primeira lição que Kelsier ensinara a Ven, assim como ela supôs havia sido a primeira que o mestre dele, por sua vez, lhe ensinara. É uma boa regra, Ellen disse, voltando à sua contemplação do horizonte. Funciona com todas as coisas da vida. Se você joga algo no ar, esse algo vai cair. Se levar um exército para o reino de um homem, o homem vai reagir. Consequência, ela pensou, franzindo a testa, como todas as coisas que caem quando são lançadas para o céu. É a impressão que tenho das ações de ruína. Consequências. Talvez fosse um resto do toque da força, ou talvez alguma racionalização proporcionada pelo seu inconsciente. Ela sentia, porém, uma lógica em ruína. Não entendia aquela lógica, mas conseguia reconhecê-la. Ellen se virou de novo para ela. É por isso que eu gosto da alomancia, na verdade. Ou ao menos, da teoria. Os Ska cochicham sobre ela. Dizem que é mística, quando na verdade é algo muito racional. Você pode dizer o que um empurrão alomântico vai fazer com tanta certeza quanto pode dizer o que acontecerá quando eu jogo uma rocha pela lateral do barco. Para cada empurrão há um puxão, não há exceções. Há um sentido lógico simples, diferente da mentalidade das ações dos homens, que são cheios de falhas, irregularidades e duplos sentidos. Alomancia é uma coisa da natureza. Uma uma coisa da natureza. Para cada empurrão há um puxão, uma consequência. Isso é importante, Vin sussurrou. Quê? Uma consequência. Fosse lá o que sentira no poço da ascensão fora algo de destruição, como Ellen lhe descrevera em seu diário. Mas não era uma criatura, nem era similar a uma pessoa. Era uma força pensante, mas uma força mesmo assim. E forças tinham regras, alamancia, clima, mesmo a atração do solo. O mundo era um lugar que tinha sentido, um lugar de lógica. Cada empurrão tinha um puxão, cada força tinha uma consequência. Ela precisava descobrir então as leis relacionadas à coisa com a qual estava lutando. Essa descoberta lhe diria como derrotá-la. Ven? Helen chamou, examinando o rosto da mulher. Ven virou o rosto. Não é nada, Helen. Ao menos nada que eu possa falar. Ele a observou por um momento. Ele acha que você está tramando contra ele, Ren sussurrou, no fundo de sua mente. Felizmente, os dias em que dera ouvido às palavras de Ren haviam ficado para trás. Quando olhou para Ellen, ela ouviu assentir lentamente, aceitando sua explicação e, em seguida, voltar às próprias contemplações. Ven se levantou, caminhou à proa e pousou a mão no braço do marido. Ele suspirou, erguendo o braço e passando ao redor dos ombros dela, puxando-a para o peito. Aquele braço, antes o braço fraco de um erudito, agora era musculoso e firme. Em que estava pensando? Ven quis saber. Você sabe, Ellen respondeu. Foi necessário, Ellen. Os soldados precisavam ser expostos às brumas mais cedo ou mais tarde. Verdade, mas tem mais uma coisa, Ven. Temo estar ficando com ele. Quem? O senhor soberano. Ven bufou em silêncio, puxando-o para mais perto. É algo que ele teria feito, Ellen disse. Sacrificar seus homens por uma vantagem tática. Você explicou isso para Ham. Não podemos perder tempo. Ainda assim, é inclemente. O problema não é que aqueles homens morreram, mas que eu tive tamanha disposição em fazer isso acontecer. Eu me senti brutal, Ven. Até que ponto irei para ver meus objetivos conquistados? Estou marchando para o reino de outro homem para tomá-lo dele. Pelo bem maior. Essa tem sido a desculpa, de inúmeros tiranos no passar das eras. Eu sei disso, mesmo assim continuo trilhando esse caminho. Por isso eu não queria ser imperador, por isso deixei Penrod assumir meu trono durante o cerco. Não queria ser o tipo de líder que tende a fazer coisas como essa. Quero proteger, não montar cercos e assassinar soldados. Mas há outro jeito? Tudo que faço dá a impressão de que precisa ser feito, como expor meus homens às brumas. Como marchar para a cidade de Phaedrax, temos que tomar posse daquele depósito. É a única direção que talvez possa nos dar alguma pista quanto ao que devemos fazer. Tudo faz sentido. Um sentido impiedoso e brutal. Inclemência é a mais prática das emoções. A voz de Ren sussurrou. Ela a ignorou. Você tem dado muito ouvido a Seth. Talvez, ela disse. Mesmo assim, acho difícil ignorar a lógica dele.
Cresci como um idealista, Ven. Nós sabemos que é verdade. Seth traz uma espécie de equilíbrio. As coisas que ele diz são muito parecidas com o que Tindul costumava dizer. Ele fez uma pausa e meneou a cabeça. Pouco tempo atrás, estava falando com Seth sobre o estado alomântico. Sabe o que as casas nobres faziam para ter certeza de que encontrariam alomânticos entre os seus filhos? Os espancavam. Vin sussurrou. Os poderes alomânticos de uma pessoa sempre ficavam latentes até que algo traumático os trouxesse à tona. Uma pessoa precisava ser levada à beira da morte e sobreviver. Apenas assim seus poderes eram despertados. Era chamado de estalo. Ellen assentiu. Era um dos grandes segredos sujos da vida supostamente nobre. Famílias perdiam frequentemente filhos nos espancamentos. As surras precisavam ser brutais para evocarem as capacidades alomânticas. Cada caso era diferente, mas geralmente especificavam uma idade antes da adolescência. Quando um garoto ou garota atingia essa idade, eram levados e espancados quase até a morte. Vin teve um leve arrepio. Lembro Lembro o meu como se fosse hoje, Ellen disse. Meu pai não me bateu pessoalmente, mas assistiu. A coisa mais triste sobre os espancamentos era que a maioria deles era inútil. Apenas um punhado de crianças, até mesmo nobres, tornavam-se alomânticos. Eu não me tornei, apanhei por nada. Você fez esses espancamentos pararem, Ellen, Ben disse com suavidade. Ele havia baixado um decreto logo após se tornar rei. Uma pessoa poderia escolher passar por um espancamento supervisionado quando chegasse à maioridade, mas Ellen impedira que acontecesse com crianças. E eu estava errado, Ellen comentou, num tom tranquilo. Ben olhou para ele. Os alomânticos são nosso recurso mais poderoso, Ben, ele disse, assistindo à marcha dos soldados. Seth perdeu o reino e quase a vida por não ter conseguido reunir alomânticos o suficiente para protegê-lo, e eu tornei ilegal a busca de alomânticos na minha população. Ellen, você impediu o espancamento de crianças. E se aqueles espancamentos pudessem salvar vidas, assim como expor meus soldados e Kelsier? Ele só ganhou seus poderes de nascido da bruma depois de ter sido preso nas minas de Hatzin. O que teria acontecido se ele tivesse apanhado como devia quando criança? Sempre teria sido um nascido da bruma. Poderia ter salvado a esposa. E não teria tido coragem ou motivação para derrubar o Império Final. E isso que temos é melhor? Ellen perguntou. Quanto mais me mantenho nesse trono, Ven, mais percebo que algumas das coisas que o Senhor Soberano fazia não eram maldosas, mas simplesmente eficazes, certo ou errado. Ele mantinha a ordem no reino. Ven o encarou, olhando em seus olhos, obrigando-o a olhar de volta. Não gosto dessa frieza em você, Ellen. Ele olhou para as águas escurecidas do canal. Ela não me controla, Ven. Não concordo com a maioria das coisas que o Senhor Soberano fez. Apenas o compreendo, e essa compreensão me preocupa. Ela enxergou dúvidas em seus olhos, mas também força. Ele encontrou o olhar dela. Posso manter esse trono apenas porque sei que, em algum momento, eu tive a disposição de abandoná-lo em nome do que estava correto. Se alguma vez perder isso, Ven, você precisa me dizer, tudo bem? Ven concordou com a cabeça. Ellen voltou a olhar o horizonte. O que ele espera ver? Ven se perguntou. Precisa haver equilíbrio, Ven. Vamos encontrá-lo de algum jeito. O equilíbrio entre quem desejamos ser e quem precisamos ser. Ele suspirou. Mas por ora, ele disse, meneando a cabeça, precisamos apenas estar satisfeitos com quem somos. Ven olhou para o lado, quando um pequenino esquife mensageiro de um dos outros barcos encostou ao lado do deles. Um homem de túnica marrom simples estava em pé nele. Usava óculos grandes, como se tentasse esconder as tatuagens intrincadas do ministério ao redor dos olhos, e sorria alegremente. Ven também sorriu. No passado, costumava pensar que um obrigador feliz era sempre um mau sinal. Isso foi antes de conhecer Norden. Mesmo durante os dias do Senhor Soberano, o erudito contente provavelmente vivera a maior parte da vida em seu próprio mundinho. Oferecia uma prova estranha de que, mesmo no confinamento do que ela acreditava ser a organização mais maléfica do Império, era possível encontrar bons homens. Excelência, Norden disse, saindo do esquife e curvando-se, pois escribas assistentes juntaram-se a ele no convés. 2 escribas assistentes juntaram-se a ele no convés, carregando livros e cadernos. Norden, Ellen disse, juntando-se ao homem no convés de proa. Ven acompanhou. Fez as contas que pedi? Fiz, excelência. Norden respondeu enquanto um ajudante abria um livro sobre uma pilha de caixas. Devo dizer, foi uma tarefa difícil, com o exército em marcha e tudo mais.
Tenho certeza de que você foi caprichoso como sempre, Norden, Ellen disse. Deu uma olhada no caderno que parecia fazer sentido para ele, embora tudo que ele enxergasse fosse um monte de números aleatórios. O que diz aí? Ela perguntou. Uma relação do número de doentes e mortos. Ellen respondeu. Dos nossos 38.000, quase 6.000 foram tomados pela doença. Perdemos cerca de 550. Inclusive, um dos meus escribas, Norden comentou, balançando a cabeça. Ven franziu o senho, não para a morte, mas para outra coisa. Algo a incomodava no fundo da mente. Menos mortos do que esperávamos, Ellen disse, coçando a barba em meio a pensamentos. Sim, excelência, Norden respondeu. Acho que os soldados são mais robustos que a média da população Ska. A doença, seja ela qual for, não se abate sobre eles com tanta gravidade. Como sabe? Ven perguntou, erguendo os olhos. Como sabe quantos deveriam ter morrido? Expectativa prévia, milady. Norden disse com seu jeito loquaz. Viemos registrando essas mortes com algum interesse. Recentemente, como uma doença é nova, estamos tentando determinar exatamente o que é a causa. Talvez isso nos leve a uma maneira de tratá-la. Meus escribas estão lendo todo o possível, tentando encontrar pistas de outras doenças parecidas. Parece um pouco com as convulsões, embora, em geral, ela seja causada por Norden. Vendo interrompeu com a testa franzida. Você tem as quantidades, então? Números exatos? Foi o que Sua Excelência pediu, milady. Quantos adoeceram, exatamente? Bem, deixe-me ver, Norden falou, afastando o escriba e conferindo o caderno. 5.243. Qual percentual? Ven perguntou. Norden hesitou. Em seguida assinou para um escriba e fez alguns cálculos. Cerca de 13,5%, milady, disse por fim, ajustando os óculos. Ven torceu o nariz. Você incluiu os homens que morreram em seus cálculos? Na verdade, não. E qual total você usou? O número de homens no exército ou o número que não esteve nas brumas antes? O primeiro. Você teria uma contagem do segundo número? Ven perguntou. Sim, milady. O imperador queria uma conta precisa de quantos soldados seriam afetados. Então, use esse número, Ven pediu, olhando para ela. Ele parecia interessado. Por que isso, Ven? Questionou, enquanto Norden e seus homens trabalhavam. Não sei bem. Números são importantes para a generalização, Ellen comentou. Mas não vejo como... Ele se interrompeu quando Norden ergueu os olhos dos cálculos e em seguida inclinou a cabeça, dizendo algo baixinho para si mesmo. O que? Ven perguntou. Desculpe, milady, Norden disse. Fiquei apenas um pouco surpreso. O cálculo acabou sendo exato. Precisamente 16% dos soldados adoeceram, sem tirar nem pôr. Uma coincidência, Norden, Ellen disse. Não é tão notável assim os cálculos serem exatos. As cinzas sopraram sobre o convés. Não, não, Vossa Excelência tem razão. Uma simples coincidência. Verifique seus registros, Ven disse. Encontre percentuais baseados em outros grupos de pessoas que pegaram essa doença. Ven, Ellen interveio. Não sou estatística, mas trabalhei com números em minha pesquisa. Às vezes, fenômenos naturais produzem resultados aparentemente estranhos. Mas o caos da estatística de fato resulta em normalização. Talvez pareça estranho que as contas tenham resultado um percentual exato, mas é simplesmente porque assim funcionam as estatísticas. 16, Norden disse, reergueu os olhos. Outro percentual exato. Ellen franziu a testa, aproximando-se do caderno. Este terceiro aqui não é exato, Norden disse, mas apenas porque o número base não é um múltiplo de 25. Uma fração de uma pessoa não pode realmente ficar doente. Afinal, mesmo assim, a doença nessa população aqui está uma pessoa de dar exatamente 16%. Ellen se ajoelhou, sem se importar com as cinzas que haviam coberto o convés desde a última vez que fora varrido. Ven olhou sobre o ombro dele, espiando os números. Não importa a idade da média dos números da população. Não importa a idade da média dos membros da população, Norden disse, escrevendo algo. Nem importa onde vivem. Cada caso mostra exatamente o mesmo percentual de pessoas caindo doentes. Como não percebemos isso antes? Ellen questionou. Bem, de certa forma, percebemos, Norden respondeu. Sabíamos que cerca de 4 em cada 25 pessoas pegavam a doença. No entanto, eu não havia percebido o quanto esses números eram exatos. Isso é estranho mesmo, Excelência. Não conheço nenhuma outra doença que funcione dessa forma. Olhe, aqui está um registro de quando 100 batedores foram enviados para as brumas e precisamente 16 deles caíram doentes. Ellen parecia perturbado. O que? Perguntou Ven. Isso está errado, Ellen respondeu. Muito errado.
É como se o caos das estatísticas aleatórias normais tivesse sido rompido, Norden disse. Uma população nunca deveria reagir com essa precisão. Deveria haver uma curva de probabilidade com populações menores refletindo os percentuais esperados com menor precisão. No mínimo, ela disse, a doença deveria afetar idosos em proporções diferentes das de pessoas saudáveis. De certa forma, afeta, Norden falou, quando um dos assistentes lhe entregou um papel com mais cálculos. As mortes respondem desse jeito, como seria de se esperar, mas o número total de quem adoece é sempre de 16%. Estivemos prestando tanta atenção em quantos morreram, que não percebemos como eram estranhos os percentuais dos afetados em geral. Ellen se levantou. Verifique isso, Norden. Ele disse, apontando para o livro de registro. Faça entrevistas. Certifique-se de que os dados não foram alterados por ruína e descubra se essa tendência se mantém. Não podemos tirar conclusões precipitadas com apenas 4 ou 5 exemplos, pois poderia ser tudo apenas uma grande coincidência. Sim, Excelência. Norden respondeu, parecendo um pouco abalado. Mas, e se não for? O que isso significa? Não sei. Significa consequência, Ven pensou. Significa que existem leis, mesmo que não as entendamos. Mesmo que não as entendamos. 16. Por que 16%? As contas de metal encontradas no poço, contas que transformavam homens em nascidos da bruma, eram a razão pela qual alomânticos costumavam ser mais poderosos. Aqueles primeiros nascidos da bruma eram como o alomântico em que Ellen se transformou, detentores de um poder primordial, que foi então passado pelas linhagens da nobreza e um pouco enfraquecido a cada geração. O Senhor Soberano era um desses antigos alomânticos, seu poder puro e inalterado pelo tempo e pelas linhagens. Isso é parte do motivo pelo qual ele era tão poderoso, se comparado a outro nascido da bruma. Embora seja bem verdade que sua capacidade de misturar feroquimia e alomancia fosse o que produzia muitas de suas habilidades espetaculares. Ainda assim, achei interessante que um de seus poderes divinos, sua força alomântica essencial, fosse algo que cada um dos 9 alomânticos originais possuía.